15 armas improvisadas mais loucas construídas dentro da prisão. Vamos acompanhar esse vídeo aqui. Que loucura, meu irmão. A prisão é frequentemente retratada como um lugar onde a criatividade e a inventividade morrem. Mas para aqueles que estão dentro dos seus muros, a necessidade é verdadeiramente a mãe da invenção. Aqui exploramos o mundo clandestino do armamento improvisado. Um testemunho do engenho humano em condições extremas. Estas armas, criadas a partir de materiais improváveis, representam tentativas desesperadas de sobrevivência e, por vezes, uma ousada tentativa de liberdade. Número 1. Shank City. Para um condenado, o termo Shank transcende a definição do dicionário. Já não é apenas uma massa de metal. Simboliza poder, controlo e... Meu irmão, é praticamente um estilete, né, mano? É uma Tramontina, né? E, acima de tudo, sobrevivência no duro mundo do encarceramento. A haste, uma faca rudimentar ou arma de esfaqueamento, é alarmantemente comum em estabelecimentos prisionais de todo o mundo. É um testemunho arrepiante do engenho dos reclusos, moldado a partir dos objetos mais mundanos e acessíveis disponíveis dentro dos muros da prisão. A criação de uma haste é uma operação clandestina, um ato secreto de rebelião contra o controle exercido pelas autoridades prisionais. São normalmente fabricados a partir de materiais que normalmente seriam inócuos: colheres, escovas de dentes ou pedaços de metal retirados das infraestruturas da prisão. Mesmo quando as autoridades prisionais introduzem talheres de plástico e lâminas de barbear para limitar os potenciais materiais de fabrico de armas, os reclusos provam a sua resiliência e criatividade. As colheres, muitas vezes contrabandeadas do refeitório, são gradual e meticulosamente afiadas contra paredes ou pisos de betão, transformando-se lenta, mas seguramente numa lâmina potencialmente letal. As escovas de dentes seguem uma trajetória semelhante. Misericórdia, imagina a desgraça que um mente maligna dessa consegue fazer com uma merda dessa daí, meu irmão. Bom, como é que o cara para um dia e fala, vou fazer uma coisa para poder arrancar a vida de alguém. Ali, velho. Os seus cabos são limados contra superfícies ásperas, criando uma extremidade pontiaguda capaz de causar danos graves. As hastes mais sofisticadas, no entanto, são fabricadas a partir de sucata ou arame, provenientes de vários sítios como a oficina, a vedação ou mesmo a estrutura da cama. Estes materiais são submetidos a uma transformação trabalhosa, sendo por vezes aquecidos em fogões improvisados na prisão, construídos com latas de conserva e lâmpadas de chá, e depois moldados e afiados numa lâmina. O produto final é depois frequentemente embrulhado em pano ou fita adesiva numa das extremidades, criando um cabo improvisado e dando à arma uma aparência enganadoramente profissional. As hastes, no entanto, não são apenas instrumentos de violência, mas também símbolos de estatuto e poder no seio da sociedade hierárquica de uma prisão. A sua posse é um sinal de força, oferecendo proteção contra potenciais ameaças e, em alguns casos, uma forma de exercer controle sobre os outros. Além disso, têm sido associadas a algumas tentativas de fuga ousadas, provando a sua utilidade para além dos conflitos interpessoais. Um exemplo notório do uso de canivetes ocorreu durante o infame cerco à penitenciária de Atlanta, em 1987, nos Estados Unidos, onde os detidos cubanos, empunhando uma série de hastes, tomaram conta das instalações durante 11 dias, pondo em evidência o potencial destas armas aparentemente rudimentares. Apesar das conotações sinistras, a prevalência de canivetes nas prisões... Cara, se tem uma arma que amedronta qualquer um, e muitas das vezes, mesmo o cara com uma arma de fogo na mão, não consegue se defender de faca, meu irmão. A arma branca é brabo, mano. É um símbolo claro da adaptabilidade e desenvoltura do espírito humano. Embora num contexto sombrio e perigoso, retrata uma realidade em que a linha entre a sobrevivência e o perigo é tão tênue como a lâmina de uma haste, servindo como um lembrete arrepiante dos limites a que os indivíduos podem chegar quando se veem encurralados. Prisões e armas parecem ser uma mistura catastrófica, mas os reclusos têm demonstrado uma inovação notável na construção de armas. Que isso, meu irmão? Não. Isso daí eu não creio que foi construído dentro de uma cadeia, tá? Não mete-se 7 não, porque não foi. Armas de fogo caseiras ou armas zip. As pistolas com fecho de correr realçam a perigosa encruzilhada entre a desenvoltura e o desespero, transformando objetos do cotidiano em instrumentos de força letal. O princípio básico por detrás de uma pistola de fecho é simples. É necessário um compartimento para a munição e um método para acender. Apesar do seu design rudimentar, estas armas podem ser incrivelmente perigosas e imprevisíveis. Uma fonte comum para o cano são canos ou tubos de metal.
muitas vezes retirados de infraestruturas ou equipamentos avariados. A munição pode ser um projétil rudimentar, um pedaço de metal, uma pedra ou até mesmo um papel bem dobrado. É no método de ignição que reside a verdadeira inventividade. Os reclusos utilizam tudo, desde elásticos e molas para um impacto mecânico até fósforos e fios elétricos para uma ignição térmica. Uma infame pistola de fecho foi criada por um recluso a partir de um tubo de metal e de uma lâmpada partida. A lâmpada funcionava como ignição quando ligada a uma fonte de energia, enquanto o tubo servia de cano para um projétil improvisado. Para um indivíduo encarcerado, mesmo um objeto mundano como uma escova de dentes pode tornar-se uma ferramenta de sobrevivência. O híbrido escova de dentes escudo é uma arma de uma simplicidade assustadora, transformando um utensílio de higiene pessoal num potencial dispositivo de morte. O processo de criação de um híbrido de escova de dentes e navalha é simples e desarmante. Um recluso pega numa escova de dentes normal e incorpora uma lâmina de barbear numa das extremidades, normalmente derretendo o plástico à volta da lâmina para a fixar no lugar. O resultado é uma arma facilmente dissimulável e assustadoramente eficaz. O cabo de plástico da escova de dentes oferece uma aderência firme, enquanto a lâmina de barbear, embora pequena, pode infligir ferimentos graves, especialmente se for apontada ao rosto ou ao pescoço. O híbrido de escova de dentes e lâmina de barbear é um testemunho arrepiante dos esforços que os reclusos fazem para se armarem, refletindo a dura realidade da vida atrás das grades, onde até os objetos associados à limpeza e à saúde podem ser transformados em instrumentos de violência. O fogo é um símbolo poderoso de rebelião e destruição. Dentro dos muros da prisão, este conceito assume uma forma tangível e aterradora, o coquetel Molotov. Pode parecer inconcebível que uma tal arma possa ser construída na prisão, mas o engenho dos reclusos não tem limites. Um coquetel Molotov é essencialmente um dispositivo incendiário caseiro. É constituído por uma garrafa cheia de uma substância inflamável, normalmente álcool ou gasolina, e por um pavio de tecido que é aceso antes de ser lançado contra um alvo. A garrafa estilhaça-se com o impacto, fazendo com que o conteúdo inflamável se espalhe e incendeie uma grande área. Num contexto prisional, onde a obtenção de álcool ou gasolina pode ser difícil, os reclusos improvisam. A substância inflamável pode ser qualquer coisa, desde fluidos de limpeza roubados à fruta fermentada da cozinha. As garrafas podem ser obtidas de várias fontes: frascos de medicamentos deitados fora, garrafas de refrigerantes de máquinas de venda automática ou mesmo cuidadosamente fabricadas a partir de plástico derretido e reformado. O pavio é geralmente um pano rasgado de lençóis ou de roupa, embebido na mesma substância inflamável. A fonte de ignição é tipicamente um isqueiro ou fósforos contrabandeados ou obtidos de várias fontes dentro da prisão. Número 5. A besta. A balista do recluso. Por vezes, as armas fabricadas pelos reclusos não são apenas formidáveis, são uma maravilha da engenharia improvisada. Um bom exemplo é a besta caseira. Um mecanismo de guerra antigo trazido à vida dentro dos muros da prisão, esta arma é um testemunho do engenho dos seus criadores. A criação de uma besta requer uma quantidade significativa de materiais e tempo, para não falar de um elevado nível de perícia. O corpo ou coronha da besta é normalmente construído a partir de materiais fortes e rígidos, como móveis partidos, ripas de cama ou pedaços de metal. O arco, ou a parte que lança o projétil, é muitas vezes feito de papel bem enrolado ou dobrado, ou mesmo de pedaços de metal flexível. O mecanismo de disparo é uma obra-prima da engenharia. Cara, eu tô bobo aqui com isso, cara. Nunca vi isso na minha vida, meu irmão. Prisional. O mecanismo de disparo é uma obra-prima da engenharia prisional, envolvendo normalmente um cordel feito de corda desfeita ou de lençóis rasgados, juntamente com um sistema de gatilho fabricado a partir de pedaços de madeira ou de metal. Necessário para criar uma besta, houve casos em que essas armas foram descobertas nas prisões. Este facto realça a persistência e a inventividade dos reclusos, que levam a arte de fabricar armas a novos e surpreendentes patamares. Número 6. Aquecedor de rádio. Arma de placa quente. Eletricidade. Uma parte fundamental da vida moderna pode tornar-se uma arma insuspeita nas mãos dos reclusos. Um bom exemplo é a arma de placa quente, engenhosamente criada a partir de aquecedores de rádio. Esta arma representa uma fusão única de engenhosidade e conhecimento técnico, manifestando o potencial perigoso de objetos aparentemente inofensivos. A arma do aquecedor de rádio é essencialmente uma arma elétrica, desenvolvida através da ligação interna de um rádio normal da prisão. O elemento de aquecimento do rádio é modificado para gerar calor substancial, transformando-o numa espécie de fogão elétrico improvisado ou placa de aquecimento. Esta placa quente, quando escondida e usada corretamente,
pode causar queimaduras graves, tornando-se um dissuasor ou uma arma em conflitos. A construção de uma arma de radioaquecedor é uma tarefa arriscada, que requer um conhecimento cuidadoso do funcionamento interno do rádio e uma abordagem furtiva para evitar a detecção pelas autoridades prisionais. Apesar dos perigos inerentes... Isso aí é possível. Por exemplo, o meu irmão, né, fez um fogão a partir de uma airfry, né? Ele quebrou a parte de baixo da airfry, virou ela de cabeça para baixo e ali fica uma resistência. Aquilo ali que aquece. Ele faz feijão, faz arroz, frita peixe, faz tudo ali. Os casos destas armas realçam os esforços que os reclusos fazem para garantir a sua segurança e afirmar o seu domínio. Número 7. A criação do chuco, pano e sabão. Às vezes, as armas mais eficazes são as mais simples, exigindo o mínimo de recursos e habilidade. O chuco, uma arma feita de pano e sabão, é um desses dispositivos. Com origem nas prisões de língua espanhola, o termo chuco é uma gíria para uma faca ou haste caseira. Mas neste contexto, refere-se a uma variante específica feita com materiais do cotidiano. Para criar um chuco, um recluso começa por selecionar uma barra de sabão, à volta da qual é enrolado um pano. Este embrulho é depois mergulhado em água e deixado a endurecer. O resultado é uma arma surpreendentemente dura e pesada, que quando balançada com força suficiente, pode causar sérios danos. O chuco é o exemplo da adaptabilidade inventiva dos reclusos, transformando os objetos mais inócuos em armas formidáveis. É um lembrete claro da realidade dentro dos muros da prisão, onde até os objetos mais mundanos podem ter um potencial letal. Número 8. O clube da cama. O taco de cama, como o nome indica, é uma arma rudimentar, mas eficaz, feita a partir de um poste de cama ou de qualquer pedaço de madeira resistente encontrado dentro da prisão. No complexo arsenal de armas improvisadas da prisão, destaca-se pela sua construção simples e eficiência brutal. Partir um poste de cama ou qualquer outro móvel de madeira dentro de uma cela requer força e determinação. Uma vez conseguido, o resultado é uma formidável ferramenta de espancamento, capaz de desferir golpes poderosos. Embora não seja tão subtil ou facilmente ocultável como outras armas, o porrete de cabeceira é um testemunho da natureza crua e descomplicada da violência atrás das grades. O porrete é também um lembrete da dura realidade da vida na prisão. É uma arma nascida do desespero e da necessidade de autoproteção, realçando os perigos inerentes que os reclusos enfrentam diariamente. Número 9. A faca de cacos de vidro. O vidro, na sua forma intacta, é muitas vezes uma visão rara dentro dos muros da prisão devido ao seu potencial de uso indevido. No entanto, nas raras ocasiões em que o vidro entra numa cela, pode tornar-se a base de uma das armas mais mortíferas do arsenal prisional, a faca de cacos de vidro. Criar uma faca de cacos de vidro é tão simples quanto parece. Um recluso que consiga adquirir um pedaço de vidro só precisa de o partir, selecionando cuidadosamente um fragmento com uma extremidade afiada. A extremidade não afiada é frequentemente embrulhada em pano ou papel para formar um cabo rudimentar, e a arma está pronta. A faca de cacos de vidro é uma arma de precisão mortal. Ao contrário de outras armas improvisadas, que dependem da força bruta ou do valor de choque, a faca de cacos de vidro é feita para ser furtiva e subtil. O seu gume afiado pode infligir cortes profundos e perfurações, tornando-a uma ferramenta temida no ecossistema prisional. A existência de uma arma deste tipo põe em evidência os esforços que os reclusos fazem para se armarem, arriscando muitas vezes a sua segurança pessoal. A faca de cacos de vidro é uma manifestação arrepiante desta realidade, refletindo o mundo duro e perigoso por detrás dos muros da prisão. Número 10. O martelo de pedra. O martelo de pedra, embora não seja uma arma no sentido tradicional, ganhou o seu lugar nos anais da tradição prisional devido à sua associação com tentativas de fuga. É um símbolo de paciência e determinação. Uma ferramenta de desafio silencioso e um caminho potencial para a liberdade. Para criar um martelo de pedra, é necessário encontrar um pedaço de metal resistente e pontiagudo, que pode ser tão variado como um pedaço de armação de cama, uma peça de maquinaria partida ou um prego. O metal é depois ligado a um cabo, muitas vezes feito de um pedaço de... Família, ó, vocês sabem que o canal aqui eu tô começando agora, né? Então, por favor, deixa um comentário aqui falando o que você está achando dos vídeos e tal, se eu devo fazer... Que tipo de vídeo eu devo fazer? Comenta aí. Madeira e fixado com um cordel ou uma fita adesiva. A utilização de um martelo de pedra é um processo lento e meticuloso. O recluso tem de esculpir as paredes, o chão ou as grades, pouco a pouco, muitas vezes acoberto da escuridão ou durante períodos de supervisão mínima. O martelo de pedra é depois cuidadosamente escondido para evitar ser detectado.
O exemplo mais infame de um martelo de pedra na história das prisões é o utilizado por 3 reclusos durante a fuga de Alcatraz em 1962. Uma das fugas de prisão mais famosas da história. Isto mostra o martelo de pedra não apenas como uma arma potencial. Eu assisti esse documentário aí, tá? Fuga de Alcatraz. Nunca mais acharam os camaradas. Mas um símbolo de engenho e do indomável espírito humano. Número 11. A queima de gás. Um assassino silencioso. O queimador de gás ou garrote destaca-se no catálogo de armas improvisadas na prisão devido à sua função sinistra. É uma arma furtiva e de precisão, concebida para ataques silenciosos e a curta distância. O seu próprio nome deriva da sua horrível capacidade de expelir a vida das suas vítimas. Para fabricar uma queimadura de gás, é necessário criar um cordão forte e fino, geralmente desfiando roupas ou lençóis. Alguns reclusos são até conhecidos por usarem fio dentário, entrançando os fios uns nos outros para criar um cordão mais forte. As extremidades deste cordão são depois ligadas a pegas, muitas vezes feitas de pedaços de madeira ou de plástico. A queima de gás é um testemunho arrepiante da inventividade letal que o ambiente prisional pode fomentar. A sua existência também realça a ameaça de violência sempre presente que os reclusos enfrentam. Um lembrete dos perigos silenciosos que podem espreitar nas sombras da vida na prisão. Número 12. O punhal de papel machê. O papel, muitas vezes considerado inofensivo, pode ser transformado numa arma letal nos confins de uma prisão. O punhal de papel machê representa uma dessas transformações, incorporando uma mistura engenhosa de furtividade, simplicidade e surpresa. Para construir um punhal de papel machê, um recluso começa por recolher papel, que pode ser de livros, jornais ou mesmo papel higiênico. O papel é então mergulhado em água até se tornar numa pasta. Esta pasta é cuidadosamente moldada na forma de uma lâmina. Depois é deixada a secar e a endurecer. Alguns reclusos reforçam ainda mais a lâmina, revestindo-a com plástico derretido ou pasta de dentes, dando-lhe um exterior endurecido. O punhal de papel machê é uma arma enganosa, facilmente ignorada devido à sua aparência despretensiosa. Mas nas mãos certas pode ser uma surpresa mortal. A sua construção requer paciência e engenho, refletindo o engenho que os reclusos frequentemente desenvolvem em resposta ao seu ambiente restrito. Número 13. O lança-chamas mais leve. O fogo, uma das ferramentas mais antigas da humanidade, mantém a sua potência primordial no contexto prisional. O lança-chamas de isqueiro, uma arma aterradora forjada a partir de um objeto do cotidiano, é um testemunho claro deste facto. A construção de um lança-chamas de isqueiro envolve a modificação de um isqueiro normal para aumentar o tamanho da chama ou mesmo para expelir um fluxo de líquido inflamável. Isto pode ser tão simples como ajustar o fluxo de combustível do isqueiro ou anexar um reservatório improvisado de álcool roubado ou caseiro. O resultado é um dispositivo que pode projetar fogo a uma curta distância, criando um fator de choque e causando potenciais queimaduras. É uma arma que impõe respeito e medo, acrescentando mais uma camada de complexidade ao já volátil ambiente prisional. O lança-chamas mais leve é um lembrete sombrio dos limites criativos a que os reclusos podem chegar para se protegerem ou dominarem, transformando o mundano em ameaçador com uma facilidade inquietante. Número 14. O escudo do tabuleiro de jantar partido. Embora muitas armas improvisadas na prisão se concentrem no ataque, é importante considerar o outro lado da moeda, a defesa. O escudo de bandeja de jantar quebrada é uma dessas inovações. Num mundo onde o perigo é sempre iminente, até um acessório para a hora da refeição pode ser transformado num dispositivo que salva vidas. A construção de um escudo de bandeja quebrada é menos complexa do que algumas das outras armas detalhadas nesta lista. Um recluso só precisa de obter um tabuleiro de jantar resistente, normalmente feito de plástico duro ou metal, e parti-lo num tamanho manejável. As bordas do escudo podem ser afiadas para adicionar capacidades ofensivas, mas o seu objetivo principal continua a ser a defesa. No entanto, não se deixe enganar pela sua simplicidade. O escudo de bandeja de jantar pode ser crucial numa luta na prisão, proporcionando uma barreira entre um recluso e um atacante. Pode ser utilizado para desviar os golpes de uma variedade de armas, reduzindo o risco de ferimentos. O seu tamanho e rigidez podem também torná-lo uma ferramenta eficaz para o controle de multidões, proporcionando uma barreira que pode manter os adversários à distância. A existência do escudo do tabuleiro de jantar partido é um testemunho dos perigos que permeiam a vida na prisão. Qualquer objeto, mesmo aqueles tão mundanos como um tabuleiro de jantar, tem o potencial de serem transformados numa ferramenta de sobrevivência. Destaca as táticas defensivas a que os reclusos têm de recorrer e a necessidade sempre presente de proteção dentro dos muros da prisão. O escudo do tabuleiro de jantar não é apenas um escudo improvisado. É uma representação simbólica da constante batalha pela sobrevivência que define a vida na prisão.
Os reclusos têm de se adaptar ao ambiente que os rodeia e utilizar todos os recursos que têm à sua disposição para se protegerem. O escudo do tabuleiro partido é uma manifestação física desta adaptação, uma barreira rudimentar, mas eficaz contra as duras realidades da violência na prisão. O que talvez seja mais notável no escudo do tabuleiro do jantar é o engenho que representa. Com materiais limitados e sob constante controle, os reclusos conseguem criar uma ferramenta defensiva que serve o seu objetivo e resiste aos rigores da vida na prisão. Esta arma transformada em escudo é um testemunho da capacidade humana de adaptação e resistência, mesmo nas circunstâncias mais implacáveis. O escudo do tabuleiro de jantar partido é um lembrete de que no mundo da prisão nada é o que parece. O que é um simples utensílio para servir comida num contexto pode tornar-se um salva-vidas crucial noutro. Esta arma, transformada em instrumento de defesa, representa as complexidades da vida na prisão e a criatividade que emerge da necessidade. No ambiente desafiante de uma prisão, os punhos tornam-se frequentemente a primeira linha de defesa e de ataque. Mas mesmo um soco pode ser amplificado, transformado numa arma mais potente. É aqui que entra em ação o espanador improvisado, uma invenção única que pode transformar uma luta com as mãos nuas numa demonstração de força devastadora. Criar um espanador na prisão requer uma compreensão intuitiva da física de um murro e a capacidade de obter e manipular materiais. O ingrediente essencial para um espanador de soqueiras é uma substância dura e durável que possa ser moldada para se ajustar à volta dos nós dos dedos e aumentar a força de impacto de um soco. É uma tarefa que exige criatividade, desenvoltura e discrição. Os materiais utilizados para criar um espanador de nós dos dedos variam consoante o que está disponível. Pode ser tão simples como embrulhar um rolo de moedas num pano ou fita adesiva, dando ao punho mais peso e dureza. Alguns reclusos são conhecidos por fabricarem versões mais complexas a partir de escovas de dentes ou colheres derretidas e remodeladas, ou mesmo a partir de pedaços de metal recolhidos na prisão. Criar um espanador de soqueiras não é apenas fabricar uma arma. Trata-se de melhorar as capacidades naturais do corpo humano. O princípio por detrás de um espanador é distribuir a força de um murro por uma área mais pequena e mais dura, aumentando assim o impacto. É uma arma que não se limita a magoar. Pode partir ossos e causar ferimentos graves. No entanto, criar e transportar um espanador de soqueiras também apresenta riscos significativos. O processo de fabrico requer tempo e expõe o detido à possibilidade de ser detectado. A posse de um espanador pode levar a punições severas se for descoberto, incluindo o confinamento na solitária e penas prolongadas. No entanto, a existência de tais armas dentro dos muros da prisão sublinha a dura realidade da vida prisional. A necessidade de autodefesa pode ultrapassar o medo do castigo. Apesar destes riscos, o espanador de soqueiras continua a ser uma peça fundamental no arsenal de armas fabricadas nas prisões. É um testemunho da resiliência e inventividade dos reclusos que, confrontados com ambientes perigosos e recursos limitados, encontram formas de melhorar as suas capacidades defensivas e ofensivas. A construção e a utilização do espanador refletem um tema mais vasto que ressoa em toda a cultura prisional: a necessidade de poder e controlo. Num mundo em que a força física determina frequentemente a sobrevivência, um espanador pode fazer pender a balança a favor do seu utilizador, tornando-o uma ferramenta muito procurada. O espanador serve como um exemplo tangível de como os limites e as pressões da vida na prisão podem levar os reclusos a níveis extraordinários de engenho e de capacidade de ação. É um símbolo poderoso do esforço que as pessoas fazem para garantir a sua segurança. Uma arma improvisada que tem um peso prático e simbólico dentro dos muros da prisão. Aqui, isso é conhecido como soco inglês. Aqui no Rio de Janeiro, é conhecido como soco inglês. Bom, família, muito obrigado por vocês chegarem até o finalzinho do vídeo aqui. Não esqueça de deixar aqui um comentário dizendo o que você achou desse vídeo, se foi ruim, se foi bom, se dá para melhorar, o que você gostaria de assistir aqui no canal, né? Eu ainda tô meio... Dá para perceber que eu tô meio doidão ainda no conteúdo aqui desse canal, mas eu quero acertar, eu quero melhorar para que você possa ficar comigo aqui, poder interagir, comentar, curtir. Valeu, minha família! Forte abraço e até o próximo vídeo.